Você está pronto para um pouco de mensagens com amor, baseadas no coração? Bem, então você veio para o lugar certo. Olá, seja bem-vindo às Quartas com Cryon. A Mônica e eu estamos aqui novamente, trazendo a você um momento de consolo, paz para todos vocês. Olá, família Cryon, a quem nós chamamos o Grupo de Amor, e olá para a nossa audiência do YouTube também. Estamos muito felizes por vocês estarem conosco. Nós realmente sentimos a energia de estar com a família, que é porque nós gostamos de começar com um pouco de diversão e talvez compartilhar alguns detalhes pessoais que espero tragam um sorriso para sua face. Quem sabe? Você talvez tenha até mesmo um sorriso ou dois. Talvez. É isso que esperamos. Então, há cerca de um ano atrás, eu estava visitando amigos e familiares na Austrália, enquanto Lee permaneceu. Ficou para trás, pois ele tinha um evento com Greg Braden. Então, eu tinha saído tendo um almoço com as minhas amigas, e estávamos em um café em um viveiro de plantas, e depois estávamos caminhando por ali, e eu realmente desfrutei das muitas fontes de água que eles tinham. Então, aqui está um vídeo que eu enviei para o Lee, esperando inspirá-lo a talvez até mesmo comprar para mim algo como aquilo. Ah, aquela foi a ideia, não é? Eu achei que você estava compartilhando coisas de fontes. Não é belo? Olha que bela fonte, belíssima. Então, sem perder tempo, o Lee instantaneamente respondeu a minha mensagem em texto dizendo: não se preocupe, porque ele tinha feito a versão dele de uma fonte de água. E é claro, a fonte dele era muito melhor do que qualquer coisa que estava naquele viveiro. Muito melhor, muito melhor. Então dê uma olhada nesse vídeo da fonte dele. Eu amo esse vídeo, isso é melhor do que qualquer fonte que você já me mostrou. Se você está se perguntando o que você está vendo agora no vídeo, isto é uma tigela de cereais de cabeça para baixo com um copo de água, com a água de torneira caindo sobre ele. Esta é a fonte de água do Lee. Bem, sabe, eu acho que é assim que deveria ser. Essa é a minha ideia de uma fonte de água belíssima, feita à mão. Belíssimo, Lee, mas o ponto negativo é a fonte de água. Bem, sim. Eu apenas liguei quando eu mostrei para você. Que bom, que bom. Eu estava dizendo, salve os golfinhos, não desperdice água. Então, o Lee tem dedicado sua vida a dedicar mensagens amorosas de Cryon e não criar fontes de água. Então, o que nós gostaríamos de fazer agora é preparar a energia para o resto da noite com algumas afirmações. Elas são curtas, mas doces. E nós repetiremos a afirmação. Então, nós convidamos você para participar dizendo-as e reivindicando as afirmações como sua própria verdade pessoal. Suas palavras são poderosas e seu corpo está sempre ouvindo. Meu corpo pulsa com amor. Que cada célula dentro de mim seja banhada no amor. Meu corpo pulsa com amor. Que cada célula dentro de mim seja banhada no amor. Meu corpo pulsa com amor. Que cada célula dentro de mim seja banhada no amor. Meu corpo pulsa com amor. Que cada célula dentro de mim seja banhada no amor. Grande afirmação. Que cada célula dentro de mim seja banhada no amor. Não pode melhorar mais do que isso. Se nós pudéssemos começar cada dia enviando energia de amor para os nossos corpos, eu acredito que faria uma grande diferença. Eu também acredito que há muitas ferramentas disponíveis para nós que melhorarão nossas vidas, criando resiliência emocional. É por isso que Mônica e eu estamos muito empolgados com os dois convidados que se juntam a nós esta noite. Kyle Boyd e Leah Rush, que são os fundadores da colaborativa de coerência cardíaca, criaram esse grupo depois de tornarem-se treinadores certificados do HeartMath. Eles queriam compartilhar a coerência cardíaca com o máximo de pessoas possíveis, e eles criaram um espaço online que apresenta um sentimento de amor e conexão. É uma grande história. O resultado daquele empreendimento é que atualmente eles têm uma comunidade no YouTube, estão prontos para isso? Com mais de 150 mil
151 mil pessoas, e aumentando talvez, agora, conforme nós lemos isso. Eles entrevistaram uma grande quantidade de líderes espirituais, canalizadores, incluindo Darryl Anker, Greg Braden, Lee Harris, Sheila Durrett, pronto, Lee Carroll e Mônica Murani. Não sei de onde veio isso. O trabalho do Instituto HeartMath não é estranho para nós. Mônica e eu vimos resultados espetaculares daqueles que criam coerência cardíaca, usando técnicas do HeartMath. Esse processo nos ajuda a aprender como regular nosso sistema nervoso, expandir nossa resiliência emocional e criar profundo alinhamento interior. E não é apenas uma experiência solitária. Interessado? Bem, eu estou muito interessada. Já que é dia dos namorados, que estará acontecendo em alguns dias, tê-los conosco esta noite é o timing perfeito. Kyle, Elia, é muito bom ter vocês conosco. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Eu apenas quero começar dizendo que essa é uma honra muito grande. Nós admiramos vocês dois imensamente. E quando vocês nos pediram para fazer isso, acendeu o meu coração e da Leia também. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Nós sentimos exatamente da mesma forma. Nós ficamos empolgados. Nós veremos os dois. Isso é maravilhoso. Como vocês se conheceram? Essa é a primeira pergunta. É uma história. Eu tentarei fazer a versão condensada, mas... é uma história. Eu começarei. Basicamente, eu estava conduzindo um grupo chamado o Coletivo da Cura Quântica, quando eu recebia convidados e tinha experiências guiadas, assim como esta noite, e com o formato que vocês têm. Então, convidei meu amigo Brian Scott, e esse cara ele faz meditações fantásticas. E havia 300 de nós no Zoom, e ele fez essa meditação chamada O Palácio do Infinito, onde ele estava nos levando para diferentes salas nessa casa, depois de ir na coerência cardíaca, imaginando o seu parceiro ou parceira dos sonhos, sua casa dos sonhos, seu carro dos sonhos, seu trabalho dos sonhos, tudo. Então, quando nós fizemos o parceiro dos sonhos, eu vi a Lia, muito especificamente antes de conhecê-la. 2 semanas depois, Brian Scott me teve no seu canal do YouTube, ele me entrevistou, e aquilo foi ao vivo, e eu estava em Massachusetts, e a Lia estava em Maine. Ela viu a entrevista ao vivo, e ela me mandou uma mensagem no Facebook, e eu disse, oi, eu literalmente acabei de ver você há 2 semanas atrás em uma meditação. Podemos nos conectar pelo telefone? E então, nós nos conectamos, e nós éramos imagens espelho uns dos outros, nós gostávamos das mesmas coisas, foi tão estranho. Então, nós tínhamos que nos encontrar. Essa é toda uma outra história, mas basicamente, a coerência cardíaca nos reuniu dessa maneira mágica, e então nós decolamos a partir daí. Sim. Então nós começamos nos comunicando a longa distância, nós fomos amigos por alguns meses e depois, só porque é algo legal e eu acho que você jamais ouvirá isso novamente, mas então Caio estava encarregado daquele grupo e as pessoas costumavam oferecer a ele coisas gratuitas. E então, em meu treinamento de hipnoterapia, eu tinha todo um treinamento sobre biofeedback. E então, enquanto estávamos ainda nos conhecendo, o Caio me disse, essa pessoa me ofereceu essa máquina de biofeedback que funciona com o cérebro. E eu nem mesmo tenho tempo para pegá-la. Foi como meu sonho se realizando. Eu disse, por favor, eu posso ter esse aluguel de 1 mês, por favor? E então, quando nos encontramos, nós nos encontramos no Paneira, que é como um pequeno restaurante. E a primeira vez que nós nos reunimos, nós estávamos ligados a fios no cérebro e naquela lugar mágico e sincronizado, e nós nos beijamos ali no Paneira, ligados a fios no cérebro. Adorei isso. Que história única. Eu preciso ver essa foto. Nós podemos enviar para você. Vocês deveriam. Por favor, façam. Definitivamente, é uma história diferente. É uma grande história. Mas não ficou menos estranho ao longo dos anos. Ficou cada vez mais estranho, na verdade. Adorei. A próxima pergunta, você quer fazer? Adoraríamos que vocês compartilhassem com aqueles que talvez estão se juntando e que nunca ouviram falar sobre o HeartMath. Eu acho isso extraordinário, mas talvez haja alguém que não saiba o que é a HeartMath. Então, por favor, brevemente, conte-nos a respeito. Então, HeartMath, por décadas, tem estudado a coerência do coração. E a coerência cardíaca,
Diferente de muitas práticas de meditação ou outras coisas, é muito baseada cientificamente. Então, falarei um pouquinho sobre biofeedback para o cérebro. Há, essencialmente, um aparelho de biofeedback quando você pode medir sua coerência cardíaca. E a forma como você entra em coerência é uma técnica de respiração muito simples. Você imagina sua respiração entrando e saindo do seu coração, e depois você adiciona emoções restauradoras, tais como apreço, amor, alegria. Então isso coloca seu coração em coerência, e quando você está em coerência, tudo funciona melhor. Então, em um nível corporal, seu estresse diminui. Todos os seus sistemas estão menos carregados. Mas eu direi que também há um elemento espiritual e pode ficar mais místico. E mesmo conforme fica mais místico, a HeartMath o estudou e cientificamente mostrou coisas que são fantásticas e que o Kyle pode dar alguns exemplos. Coisas muito legais, eu direi. Ensina você magia, sabe? Você entra nesses estados de pico e todas essas coisas fantásticas começam a se desdobrar, mas para mim, sabe, fazer coerência cardíaca, minha mente, coração e emoções, todos entram em alinhamento energético e me colocam nesse fluxo de estar consciente. Realmente me ajuda a ir de uma pessoa ansiosa para uma pessoa grata. Isso diz tudo? Isso diz tudo. Houve algum resultado impactante que você tenha testemunhado e que você possa compartilhar conosco? Sim. Quando eu comecei a fazer a coerência cardíaca, foi na verdade porque eu precisava fazê-lo. Não era uma opção. Eu tive uma infância muito interessante, foi muito difícil, e eu passei muito dela, do início da minha vida adulta, abafando minhas emoções, pois eu não sabia como sentir raiva de forma apropriada, como processar tristeza, medo, quaisquer dessas coisas. E era muito para mim. Então eu simplesmente afogava tudo isso dentro de mim, sabe? E uma garrafa de álcool parecia muito mais fácil do que lidar com essas outras coisas, com as quais eu não sabia lidar. Então eu fiz aquilo por muito tempo e depois piorou. Então você não pode fazer isso e continuar bem. Então eu estava trabalhando para o governo e eu estava dando apresentações em frente a centenas de pessoas, mas eu estava fazendo enquanto me entorpecia. Então, o pessoal do meu trabalho disse: "Ei, Caio, você não pode mais fazer isso." Então, eu tive que parar. E então, no dia seguinte, eu fui dar uma apresentação para 6 pessoas, sóbrio. E porque eu não estava entorpecendo aquelas emoções, elas vieram sem controle algum e eu desmaiei. Então, o gerente me chamou no seu escritório e disse: "Caio, isso não funcionará. Você não pode ficar desmaiando em frente às pessoas." Então, naquele ponto, eu me perguntava: o que eu posso fazer com essas emoções? E então, eu comecei a fazer uma pesquisa e eu cheguei até o Instituto HeartMath e eles basicamente ensinam você a como ir de uma pessoa ansiosa para alguém que pode, eu acho, processar suas emoções de uma forma saudável. Então, me tornei obcecado com a prática da coerência cardíaca. Eu preparei todos aqueles eventos fantásticos para me manter responsável em fazer coerência cardíaca e levar todos os meus amigos para fazer coerência cardíaca. Então, passei um tempo praticando coerência cardíaca dura, mas foram 2 semanas depois de começar a praticar coerência cardíaca que eu pude me levantar e me apresentar diante das pessoas sem desmaiar, que para mim foi um milagre. Então, foi isso, sabe? E agora eu tenho estado em frente de 500 a 1.000 pessoas e apresentei, e eu entro no estado de fluxo e eu gosto disso. Então, é um dos maiores benefícios que eu vi, mas há 1 milhão deles. Sim, tivemos tantas pessoas em nosso grupo, então você pode usá-lo de tantas formas. Você pode ter comunicação que é coerente. Então, em primeiro lugar, quando você está praticando coerência cardíaca, você mudará a sua base emocional. E o Kyle falou um pouquinho sobre isso, mas mesmo que você não esteja praticando ativamente, o que você pode fazer, então você pode praticar, digamos, que você esteja conversando com uma pessoa difícil, você pode fazer a técnica enquanto você está falando, mas mesmo que você esteja praticando apenas por um tempinho cada dia, isso mudará a sua base emocional. E eu experimentei, muitas pessoas em nosso grupo experimentaram mudanças nos relacionamentos, o que eu acho que é a grande questão de todos. Sim, não há nada mais importante, é a maior dificuldade e também a nossa maior alegria na vida, são os relacionamentos.
Realmente. Então, isso é sua vida inteira. E quando nós dizemos a base emocional, o que nós queremos dizer é a experiência emocional média que você está experimentando todo dia. Então, ir de alguém que regularmente está sentindo raiva, medo, para alguém que está mais regularmente sentindo gratidão, apreço, felicidade, alegria. E para mim, o que parece é como alguém caminhando o dia inteiro, tremendo, para alguém que eu estou realmente pensando muito frequentemente sobre coisas que eu amo e que vêm do nada. E agora eu apenas tenho esse reservatório dessas belas emoções que se intensificam. Como vocês dois sabem, quanto mais você pratica, isso se fica cada vez mais profundo, maior, mais expansivo e relaxante. Você pode simplesmente se derreter naquilo e está lá para todos, e é gratuito. E realmente é belo. E então, muito brevemente, eu sei que vocês irão compartilhar uma experiência conosco em um instante. Se você precisar colocar isso de forma concisa em o que vocês vão fazer, você pode compartilhar isso conosco? Sim, então, o que nós faremos, e nós falamos um pouquinho a respeito disso com vocês, mas nós acabamos de voltar do Biocibernauta, que foi esse programa para treinar você para entrar em estados de onda de alfa. E então, fazer trabalho de perdão, trabalho da criança interior e confrontar seus medos. E então, nós queríamos, nessa experiência, fazer algumas práticas diferentes, entre elas a coerência cardíaca, e também nós vamos entrar num estado de cerebral alfa e um estado coerente, e depois conduziremos as pessoas em uma jornada para encontrar sua criança interior e proveremos o que são os 5 pilares do apego seguro, que todos adoram falar a respeito. Como se tornar uma pessoa com apego seguro? Se você faz essa meditação repetidamente, ela promoverá o apego seguro em você. Fantástico. Então, o que nós faremos agora é fazer uma pausa curta de 5 minutos e depois disso, nós retornaremos com a experiência completa do Kyle e da Lia com a jornada da coerência do coração. Vejo vocês em breve.